Porque a China anunciou nesta quarta-feira que vai impor uma tarifa adicional de 55% sobre importações de carne bovina que excederem os níveis de cota dos principais países fornecedores, incluindo o Brasil. A medida, segundo o país, é para proteger o setor pecuário doméstico. O repórter José Matheus Santos tem mais detalhes, ele que está posicionado direto em Brasília. José Matheus, ao longo de 2025, nós acompanhamos um esforço muito grande do governo brasileiro para reverter tarifas que tinham sido impostas pelos Estados Unidos. Agora, a China anuncia uma medida parecida. Explica para a gente as repercussões dessa decisão do governo chinês. Uma boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite para você, Marina, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Pois é, Marina, essa notícia surgiu hoje, Último dia do ano de 2025, o governo chinês anunciou essa tarifa para excedentes de exportação em relação à carne bovina. O anúncio aconteceu, como você falou, para proteger produtores locais que já vinham pressionando o governo chinês a adotarem essa medida há 2 anos. O anúncio do governo chinês atinge o governo brasileiro, atinge de certa forma o mercado brasileiro, na verdade, que é um dos principais países exportadores da carne bovina para o país asiático, que é uma das maiores economias do mundo. O governo brasileiro comentou o assunto. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio disse que a medida entra em vigor a partir de 1º de janeiro e a duração prevista é de 3 anos. E também afirmou que isso cria uma cota anual inicial de 1,1 milhão de toneladas para o Brasil. A nota, que foi conjunta com o Ministério da Agricultura, diz também que as exportações que ultrapassarem a cota pagarão uma sobretaxa de 55%. No comunicado, o governo brasileiro ressaltou: a China respondeu por 52% das vendas externas do setor em 2024, segundo o governo brasileiro, e o governo do Brasil diz que, por sua vez, é a principal origem das importações do produto no mercado chinês. A nota enfatiza ainda que o setor pecuário brasileiro tem contribuído de maneira consistente e confiável para a segurança alimentar da China. Os Ministérios do Desenvolvimento e da Agricultura também informam conjuntamente que o governo seguirá atuando junto às autoridades chinesas, tanto em nível bilateral quanto no âmbito da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, para defender os interesses do setor. Ou seja, o governo brasileiro pretende dialogar com o governo chinês, que é liderado por Xi Jinping. Quem também se manifestou foi a Confederação Nacional da Agricultura, setor do agronegócio, que é responsável aí diretamente pela exportação da carne bovina brasileira. O Brasil, que é um dos principais mercados da carne bovina no mundo. A CNA apontou que a medida passa a valer a partir de 1º de janeiro e detalhou a questão da tarifa. Disse que a tarifa de 12% é dentro da cota e uma sobretaxa de 55% para volumes excedentes, resultando em um total de 67% fora dessa cota. A entidade também lembrou que em 2025 as importações chinesas de carne bovina brasileira somaram cerca de 1,7 milhão de toneladas, o equivalente a 48,3% do volume exportado. E ressaltam também que a cadeia da pecuária bovina sustenta cerca de 7 milhões de empregos diretos e indiretos. E as entidades também informam que vão atuar junto com o governo brasileiro para tentar reverter essa medida junto ao governo chinês. Lembrando que o setor da carne bovina na China tem pressionado o governo chinês em razão de prejuízos ligados a diversos fatores, como as importações, e isso levou inclusive ao abate de animais no país asiático. Marina. Muito obrigada, José Matheus, pelas suas informações. E olha, ainda nesse assunto, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avalia que a restrição da China à carne brasileira não é algo tão preocupante. Em conversa com o nosso analista de política, Eduardo Gayer, Carlos Fávaro disse que o Brasil está preparado para intempéries comerciais.
De modo geral, não é algo tão preocupante porque nós trabalhamos muito para ampliação dos mercados, declarou o ministro, apostando que a parte da exportação à China será absorvida por outros mercados. Ainda de acordo com o ministro, a partir de agora haverá negociações com a China. A relação Brasil-China nunca esteve tão boa e assim vai continuar, afirmou Carlos Fávaro. Bom, e para repercutir a medida anunciada pela China, nós recebemos aqui no Jornal do SBT News o doutor em Economia e coordenador do mestrado profissional em agronegócio da FGV Agro, Felipe Serigati. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Notícia que chega no último dia de um ano, marcado por grandes desafios ao setor. Tivemos as taxações anunciadas por Donald Trump, que acabaram sendo revertidas, e agora mais esse anúncio vindo do governo chinês. A notícia gera preocupação para o senhor, para o setor, melhor dizendo. Uma boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, Marina. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Sim, não é uma boa notícia, mas é uma notícia que tem uma natureza muito diferente daquela do tarifaço, né? Então, enquanto o tarifaço, de certa forma, pegou o setor de surpresa, essa não. Essa medida, o setor tinha alguma ideia que cedo ou tarde isso fosse acontecer. Ninguém sabia se seria no dia 31 de dezembro, se a China podia apresentar essa informação, as medidas de salvaguarda até o dia 26 de janeiro. Mas, de qualquer forma, são medidas de naturezas distintas. Impacto para o setor, tá? Tal qual o ministro apresentou. Então, não é uma boa notícia, mas o resultado não tende a ser muito adverso. Por que isso? Diversos fatores. Vamos lá. Em primeiro lugar, esse volume que a gente, até a gente consiga atingir o limite da cota, provavelmente só vai atingir o limite da cota lá no segundo semestre. Em outras palavras, o setor ainda tem tempo para se planejar. Não foi aquela coisa repentina tal qual o tarifaço. Segundo lugar, a demanda por carne bovina brasileira no mercado nacional, ela está aquecida. Ela não está aquecida apenas na China, que a China consome um volume brutal. Segundo, apesar da gente exportar um volume importante de carne bovina, o grande mercado da carne bovina brasileira é o próprio mercado interno aqui no Brasil. Então, para o setor não é uma boa notícia, mas de fato não é uma preocupação a princípio tão grande como foi no caso tarifaço. Doutor, eu vou convidar para a nossa conversa a nossa analista de política, Basília Rodrigues, que tem uma pergunta para o senhor. Basília, seja bem-vinda. A sua pergunta, por favor. Oi, Marina, obrigada. Obrigada também ao especialista para falar sobre essa questão. Eu queria saber do senhor, de forma prática, se isso pode influenciar no preço da carne aqui no Brasil. Por mais que o Ministério da Agricultura, o governo federal, tenha dito que há como substituir mercados, mesmo com a China impondo essa tarifa extra, o Brasil conseguiria continuar vendendo os estoques de carne para outros países. Mas no que diz respeito ao consumo interno, se não tiver como vender tanta carne a mais, para outros países e o jeito for vender mesmo aqui para dentro do Brasil, isso pode baratear a carne para o brasileiro? Boa noite, Basília. Então, vamos lá. Eu acho que esse não é o cenário base, tá? Então, não esperaria uma redução do preço da carne bovina para o consumidor aqui no mercado interno, principalmente agora no curto prazo. O primeiro fator para justificar isso é que os embarques vão continuar até o Brasil atingir ali o limite da cota, vai percorrer todo o primeiro semestre, só vai conseguir atingir esse limite da cota lá no segundo semestre. Então tem, entre outras palavras, muita água para passar por baixo dessa ponte. Além disso, já está projetado para o setor em 2026 uma redução na produção de carne bovina, ou se eu puder usar aqui um termo um pouco mais técnico, um volume total de carcaça sendo produzida menor. Do que decorre isso? De um processo de retenção de fêmeas. Essa retenção de fêmeas já devia ter acontecido agora em 2025. Não aconteceu, entre outros motivos, porque a demanda por carne bovina brasileira estava muito aquecida. Então, talvez o que vai acontecer lá em 2026 é apenas antecipar esse movimento de ajuste que o mercado já teria que acontecer.
novamente, em termos mais técnicos, antecipar a reversão do ciclo pecuário. Enfim, olha, no curto prazo, por mais que possa desagradar, eu não contaria como cenário base um churrasco mais barato, pelo menos ao longo do primeiro semestre. Doutora, a gente acompanhou ao longo de 2025, ao longo desse ano, como eu trouxe antes de chamar o senhor, todas as negociações em torno do tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos, pelo presidente norte-americano Donald Trump. A gente viu um esforço muito grande da diplomacia brasileira que conseguiu reverter essas tarifas que foram impostas, mas o governo acabou sendo, claro, alvo de muitas críticas, principalmente da oposição, mas de integrantes do setor do agronegócio. O senhor acredita que o governo vai agir da mesma forma? Qual que é a sua avaliação sobre os passos que devem ser adotados pela equipe do presidente Lula a partir de agora para se evitar possíveis prejuízos lá na frente em relação a essa demanda que acaba sendo imposta, agora por Xi Jinping? Então, acho que as estratégias são bem semelhantes, que é justamente negociar. Se eu puder colocar aqui alguns números, para ilustrar a situação ali no mercado chinês, em dólares, arroba, do boi gordo brasileiro, no mercado internacional, alguma coisa aí próximo de $57, pouco acima disso. Arroba, o mesmo boi gordo, só que produzido lá na China, é acima de $140. Aí vem a pergunta, como é que o produtor chinês vai competir? Então ele vai precisar realmente dessas medidas, essas supostas medidas de salvaguarda. Ainda assim, a produção que eles fazem não consegue atender ali o mercado interno, mas com esse volume de carne bovina que tem entrado, naturalmente está espremendo a margem do pecuarista ali na China. O que vai fazer? Então vai ter que negociar. Uma das estratégias que a gente vinha fazendo com os Estados Unidos, só que antes do tarifaço, era o seguinte, tem cota aí para diversos países. China, vamos fazer o seguinte, se algum país não conseguir atender essa cota, nós podemos usar a cota desse país, a gente não vai estar prejudicando ninguém. Então veja que o espaço é justamente fazer o processo de negociação. Isso vai de governo, naturalmente, mas vai também da entidade de classes, só que nesse setor a gente não pode esquecer, são grandes players grandes no mercado internacional, que tem muita musculatura também para auxiliar nesse processo de negociação. Bom, para encerrar, vou passar a palavra mais uma vez para Basília Rodrigues. Sirigatti, olha, se você quiser responder para a gente quando o churrasco no Brasil vai ficar mais barato, esteja à disposição. Acho que essa é uma grande pergunta nessa entrevista. Eu queria também saber, na sua avaliação, quando que esta medida de salvaguarda da China pode, então, ser alterada. Se isso depende da política interna dos próprios chineses ou isso pode mudar a partir das gestões, das articulações do governo brasileiro. A gente tem um ministro, Carlos Favaro e sua equipe, que sempre se glorifica por abrir muitos mercados, por conversar muito com os governos lá fora, não só os produtores, para facilitar o fluxo, a ida da mercadoria brasileira para lá. Então, a minha pergunta é, o quanto que esta negociação pode interferir na decisão do governo chinês e aí, quando o senhor acha que pode mudar esse cenário tarifário? E, claro, a pergunta de todo mundo é, e o churrasco no Brasil? Em que momento a gente vai sentir que está mais saboroso? Então vamos por partes, naturalmente, Então, óbvio que a negociação ela é importante, Então ficar parado nessa situação não acho que é a melhor estratégia. No entanto, você tem lá uma questão dentro do mercado chinês, E até que essas margens minimamente sejam recuperadas, fica difícil ali para o governo chinês, de fato, abrir um espaço maior, Daí que a estratégia anunciada pelo governo foi justamente, vamos tentar ocupar aquela fração ali das cotas de outros países, de outros fornecedores, que eles não estão conseguindo atender. Então, o Brasil tem enormes condições de atender o mercado chinês, inclusive nas cotas que pertencem a outros países. A outra pergunta é mais complicada, Basília? Quando é que o churrasco vai ficar mais barato? Porque a gente tem uma coisa chamada ciclo pecuário, Então, não vamos contar com isso para 2026 e talvez nem para 2027. Ora, por quê?
Para você baratear a carne, tem que aumentar a produção de carne. Para aumentar a produção de carne, a gente tem que ter boi gordo. Para ter boi gordo, tem que ter bezerro. Para ter bezerro, você tem que pegar uma vaca que, ao invés de encaminhá-la para o abate, ela tem que ser emprenhada. Só que o ciclo de gestação dessa vaca é quase igual ao do ser humano, é 9 meses e meio praticamente. Até nascer o bezerro, até ele virar um boi gordo, pode colocar aí 24, 30 meses. O problema não é esse, o problema é que, infelizmente, por outras questões, politizaram a vida do boizinho, né? Não, ele tem a dinâmica dele, tem lá o ciclo pecuário, tem momentos que essa carne está mais cara, tem momentos que essa carne está mais barata e não tem nada a ver com política. É apenas um movimento cíclico desse mercado. O nome desse ciclo, ciclo pecuário. É isso, doutor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua análise, por nos ajudar a entender esse cenário, né? E, de certa forma, trazer toda essa tranquilidade em relação ao mercado pecuário no Brasil, mesmo com essas restrições da China. A gente conta com o senhor, desejamos um feliz ano novo e até a próxima.